Essa semana foi uma semana cheia de datas extremamente importantes. Começou com o Ano Novo Judaico. Depois evoluiu para o dia 3, que é o Dia da Abelha, a nossa logomarca. E a abelha é extremamente significativa. Ela está sempre trabalhando. Ela está fazendo um produto que todos amam, que é o mel. Ela tem alta tecnologia, ela faz o própolis, que impede que os insetos ataquem o mel, que muita gente não entende como é que tem mel e os insetos não atacam. É alta tecnologia feita pelas abelhas. Aí nós evoluímos do trabalho dessas abelhas, que é incessante, é diuturno. Em todo lugar que você vai encontrar abelha trabalhando silente. Mas quando elas são provocadas em grupo, elas são mortais assassinas. Este é o significado da nossa logomarca. É o trabalho, é o pequeno, é o trabalho de cada um que uma abelhinha vai fazendo. E foi esse trabalho que nessa semana, onde se comemora o Dia da Pequena Empresa, nós tivemos no Congresso Nacional defendendo você, a sua empresa, numa audiência pública da PL 1646. Assista o programa e vocês entenderão. E nesse dia que comemoramos o Dia da Pequena Empresa, eu tenho a dizer, é um copo pela metade, meio cheio ou meio vazio. Meio cheio se você disser o futuro que nos espera é melhor do que o presente. Meio vazio se você disser já foi bem melhor, a economia caiu, tivemos que desempregar, tivemos problemas. E só quem é empresário sabe disso. E quem sofre as dores é a sociedade como um todo. São os trabalhadores sem emprego, são as empresas quebrando, são dívidas se acumulando, são problemas de todos os lados. Ou seja, é um ciclo que nós esperamos que chegue ao final, quando ainda é prematuro. Mas é o copo que está meio cheio ou meio vazio. Feliz Dia da Pequena Empresa, considerando o copo meio cheio. Dia triste, considerando o copo meio vazio. Mas o trabalho continua e nós queremos dizer, nós só existimos porque você existe. Obrigado por estar conosco. Qual é a bola de neve? Como é que está rodando? Está rodando assim. A empresa não consegue linha de crédito no sistema financeiro. Ela não tem recursos para pagar um imposto. Ela não paga um imposto, ela não consegue a CND. Ela não consegue a CND, ela não consegue linha de crédito. Ela não consegue linha de crédito, ela se torna inadimplente não só no fisco, mas com seus fornecedores e com seus trabalhadores. Qual a consequência disso? O cenário que nós estamos vendo. Ou seja, todo mundo deve ao fisco federal e nesses números, eu saliento, não está o fisco estadual, não está o fisco municipal. Ou seja, ouso dizer que a esmagadora maioria deve imposto federal, estadual ou municipal, com raras e honrosas exceções. Mas o mais grave desse artigo 5º é que a Constituição Federal fala do tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Mas se nós olharmos, o artigo 5º explicitamente, e um dos motivos de estarmos aqui, exclui a possibilidade de micro e pequena empresa estar tendo os benefícios da legislação. Se nós pegarmos o próximo slide, nós vamos ver a notícia veiculada no dia 16 deste mês, ou seja, semana passada. É um dado da Receita Federal do Brasil, onde veiculou a notificação a 738.605 empresas, vou repetir, 738.605 empresas que possivelmente serão excluídas do Simples por falta de pagamento em janeiro de 2020. Se nós fizermos a divisão no número de empresas por devedores, nós verificaremos que 67% de todas as empresas do Brasil têm alguma dívida
com o fisco federal, segundo dados do próprio governo federal, do fisco federal, 67%. E, por último, se nós colocarmos os 738 mil empresas que estão sendo notificadas pela Receita Federal do Brasil e presumirmos que elas serão excluídas do Simples, a pergunta é, será 67% do total das empresas ou será 77,5% das empresas inadimplentes com fisco federal? O que é que nós estamos sugerindo? Se for aprovado uma metodologia de cobrança de 0,5% do faturamento das empresas devedoras pelo total da sua dívida, claro que com todas as travas, todas as reservas para garantia do recebimento, isto pode viabilizar dinheiro no caixa do governo já. E nós não estamos aqui falando em refis. Se nós, todos nós, governo, Câmara dos Deputados, Executivo, Senado, empresas, acreditarem que o Brasil vai crescer, o fisco vai arrecadar mais, porque é 0,5% de faturamento. No entanto, se tivermos o aprofundamento da crise, o fisco vai arrecadar mais do mesmo jeito, porque hoje a gente está arrecadando zero. Então, 0,5% sobre alguma coisa é muito mais do que nada sobre nada. Ou seja, 0,1% do faturamento do estoque da dívida, que é o que o projeto de lei diz que deve recuperar das dívidas impagáveis. Não tem quem não se preocupe com a situação das pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Mas a gente também tem que ter em vista que já existe um regime diferenciado. Então, você criar uma diferenciação em cima de uma diferenciação acaba sendo também um problema. Claro, tudo pode ser trabalhado dentro de uma perspectiva, como foi colocado pelo Dr. Joseph. Se o imóvel é essencial para o funcionamento da empresa, você tem que tratar de forma diferenciada. Ninguém tem o objetivo de que a empresa pare de funcionar ou que tenha um dano irreversível. Mas essa possibilidade é importante para garantir a efetividade da cobrança. E os dados do CNJ explicitam a situação dramática das execuções fiscais, porque esse relatório dos dados do CNJ indicam que há um congestionamento correspondente a 92% dos processos de execuções fiscais que tramitam no país. Isso quer dizer que de cada 100 processos, por exemplo, que havia no final do ano de 2017, apenas 8 finalizaram no ano de 2018. Então, é inegável que o Brasil precisa, com urgência, de que tenha curso a reforma tributária para diminuir o peso dos tributos sobre o setor empresarial e também sobre a sociedade civil. Eu concordo muito com as críticas trazidas aqui pelo Sr. Cury, no sentido de que há a necessidade de ter um olhar de modificação do nosso sistema tributário. Mas, de nenhuma forma, nós podemos simplificar ou diminuir ou deixar de ter uma postura dura no momento da cobrança judicial. Porque se ela não traz o resultado, ela tem um caráter pedagógico, educativo também, para evitar que o devedor chegue nessa etapa, que terá consequências graves. Hoje existe a figura do devedor. E o devedor tanto faz ele ser um devedor de má-fé como um devedor de boa-fé. O ordenamento jurídico brasileiro o trata de igual forma. E isso certamente não é justo. Então, o que essa comissão se propõe fazer através desse projeto de lei é estabelecer uma diferença entre aquele que eventualmente aconteceu por um motivo alheio à sua vontade, uma crise econômica, um problema administrativo na sua empresa, seja lá o que for, mas por uma questão alheia à sua vontade, deixou eventualmente de pagar um tributo, e outra figura completamente diferente, que é a do devedor quanto mais. Aquele que exerce a atividade, não exerce a atividade econômica, mas se transveste
de empresário com o propósito deliberado de fraudar. Então, não importa se estamos aqui falando da pequena indústria, como aqui representa e muito bem representa o doutor José Cury, ou se estamos falando da maior empresa e a maior indústria do Brasil. O que nós estamos distinguindo aqui não é o tamanho, o que estamos distinguindo é o comportamento. E esse comportamento é que vai balizar a nossa ação e, obviamente, que esta comissão está absolutamente aberta para ouvir propostas naquilo que possa parecer um exagero num tratamento mais duro ou um tratamento mais equânime para aquele que tenha cometido esse delito. Preservar o empreendedorismo, quer dizer, fomentar o empreendedorismo é absolutamente fundamental. Não há desenvolvimento sem empreendedorismo. Não há desenvolvimento, emprego e pagamento de impostos sem geração de riqueza. Isso é feito pelas empresas. Temos o pior sistema tributário do mundo, então trazemos aí também, e estamos passando pela maior crise da nossa história. Então você vê que é um momento muito difícil para as empresas brasileiras que lutam com muita dificuldade. Muita dificuldade. Elas não são culpadas, mas elas vivem num ambiente muito hostil, muito difícil. Isso fez, como foi dito aqui, com que praticamente 50% das empresas brasileiras estejam endividadas. E certamente isso é uma grande preocupação para essa empresa, é um grande risco para ela e um grande risco para a sociedade também, que precisa dessas empresas gerando os empregos. Então aí vem, deputado Arthur de Oliveira Maia, a nossa oportunidade aqui de aperfeiçoar a nossa legislação. Então, nós precisamos encontrar uma forma aí de ter uma cobrança mais justa, mais adequada, né? E eu gostei muito dessa sugestão que foi trazida aqui, dela poder pagar de acordo com o seu faturamento. Mas não adianta botar a faca no pescoço para ele pagar o que ele não consegue pagar, como é no Refis. Você vai ter que pagar e acabou. Ela vai falar, tá bom, eu vou tentar, mas ela não vai conseguir. Me pareceu bastante, eu acho que vale a pena a gente estudar melhor essa proposta, de 0,5% do faturamento, porque se a empresa faturar mais, ela vai pagar mais. Se ela tiver dificuldade, ela vai pagar menos. Quer dizer, de acordo com a capacidade dela produzir. Isso é muito real. O sistema tributário é perverso, buscando conter a malandragem, ou existe a malandragem porque o sistema é perverso? Assim, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Porque a grande questão, e isto é uma situação grave, é no momento de fazer a distinção. O momento de fazer a distinção é que cria, porque nós já temos experiências em relação a determinadas avaliações. E é preciso, quando eu digo assim, contra a má-fé não tem salvação. É preciso tentar construir um ambiente de boa-fé. E uma coisa que a gente se preocupa muito pouco no Brasil, e eu acho que talvez, e o Estado, como cobrador de imposto, deveria se preocupar também, é com relação ao capital social da empresa, os ativos da empresa, ou seja, o lastro que a empresa tem para gerar dívida. E isso a gente fala muito pouco. Eu queria entender se isso está sendo procurado ou preocupado aqui. Por quê? Não faz sentido nenhum uma empresa que tem um capital social minúsculo, que não tem ativos, que ela consiga adquirir uma dívida, seja com a iniciativa privada, bancos ou qualquer outra instituição financeira, mas também com o Estado. O que a gente pode fazer para que uma empresa que não tenha esse lastro, ela deixe de adquirir novas dívidas junto ao Estado, para evitar que essa dívida não seja nunca pagável. Na questão do 0,5%, eu acho interessantíssima, desde que haja uma amarração para o futuro, e ressalvando uma questão só, viu, Joseph, que eu acho que precisa fazer o seguinte, se esse 0,5% paga a dívida. Esse é o grande questionamento que eu acho. Se tem um prazo, ou se você coloca 10 anos de parcelamento, ora, se esse paga a dívida. Porque você está 0,5%, quando você bota que muitas vezes não paga nem mútuo, nem juros, pode ser que a gente fixe em condições. Então, mas isso é questão de legislação. Enquanto a questão, viu, Paulo, de quem cobra, se é o privado ou se é o público, o Paulo Roberto foi muito feliz quando falou da coragem que você tem que ter de distinguir o débito. Isso, para mim, é vital num projeto dar certo. Mas o segundo ponto, independente de quem cobre, se é o privado ou o público,
é o mecanismo e o poder que ele vai ter de dar um desconto. Porque não adianta a gente, com a lei engessada só, o desconto não pode ser dado nem pelo privado, nem pelo público, não adianta. E se você mudar de um para o outro, o mecanismo dele de lei ou de prevaricação ou não, é dele. Então, eu acho que antes de a gente escolher se é privado ou público, a gente tem que escolher se a lei permite, no caso de parcelas ao longo, abatimentos maiores. Eu, se eu não me engano, em banco público, quando você prova, deputado Alencar, que não tem como pagar e eles rastreiam seu CPF, você paga, acho que é 10%, quando você não tem bem. Se eu não me engano, se a lei não mudou, eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que a gente precisa, antes de pensar se é público ou privado, é se vai ter mobilidade, né? E o Paulo Roberto aí mostrou o caso do Rio Grande do Sul, que é um caso muito interessante, que caiu aí de 1.000 para 250, enfim, é um número razoável. Então, é só dar parabéns, deixar essa aí e deixar essa bola aí com o nosso relator, para ele tentar aí equalizar e resolver isso. Tivemos mais uma audiência pública aqui muito importante nesse tema da reflexão do projeto de lei 1646, que trata do devedor quanto mais. Na hora que a gente conseguir fazer uma distinção entre o devedor quanto mais e o devedor que eu chamo de circunstancial, certamente essa comissão vai apresentar, em cima do projeto de lei que está sendo discutido, com as contribuições, inclusive como as que foram feitas na audiência pública de hoje, com a participação dos procuradores de Estado, dos procuradores federais, com a participação do senhor José Coure, que deu uma participação importante para nos ajudar a refletir, a compreender, a aprimorar o projeto e oferecer ao Brasil essa contribuição importante no momento desafiador da vida brasileira. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Hermes de Assis. Ele é advogado e sócio da Urbano Vitalino Advogados. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Curi. Bem, hoje nós vamos discutir dois temas atuais e controversos. Um da liberdade econômica, que já está sancionado e está em vigor. E o outro, que é o abuso... A lei de abuso de autoridade. De autoridade, que é polêmico e que existem processos. Vamos começar com o mais fácil, da liberdade econômica. Por favor, o que mudou, o que é importante nessa lei, se você acha que a lei é importante? Por favor. Bom, Curi, a lei ela tem diversas perspectivas, não é uma lei muito simples. Ela tem um início dela, é um pouco tratando até da forma como a sociedade irá encarar de uma maneira geral a interpretação do ordenamento jurídico. Há um recado muito importante que é dado para o Estado, para os representantes do Estado, quando estão atendendo ali ao empreendedor, o empresário. E ela, em seguida, vem tratando de questões muito objetivas, né? Trata de alterações do Código Civil, trata de alterações da própria consolidação da lei do trabalho, da CLT. Então, ela tem uma série de aspectos importantes. Ela é extremamente abrangente. Ela é extremamente abrangente. Quais são os principais pontos que você acha importante? Bom, eu vou aqui abordar um pouco mais objetivamente aquilo que mais afeta o empresário e que também é um pouco mais da minha experiência. Tem um primeiro ponto que eu acho bem interessante, é como a lei veio para poder proteger o patrimônio do empresário. Ao longo dos anos, apesar disso ser uma questão antiga, esse conceito ser um conceito antigo, que é o conceito da diferença entre o patrimônio do empresário e o patrimônio da empresa. Tanto é que era empresa limitada, né? Que era responsável só pelo capital social. Perfeitamente. Mas, e aí, desculpe. Então, o que acontece é que, ao longo do tempo, foi se banalizando o conceito dessa diferença. E acabou que o judiciário, principalmente no âmbito trabalhista e no âmbito fiscal, acabava ignorando muito facilmente esse tipo de distinção para poder atingir o patrimônio dos sócios, quando na verdade se tratava de uma dívida própria da empresa. Isso era um conceito tratado na doutrina, existia de maneira mais ampla e tratada no Código Civil. E o que a lei veio alterar, essa lei alterou 2 artigos do Código Civil que tratam especificamente disso. E ela vem dizer quais são os critérios objetivos hoje que o juiz precisa identificar para poder conseguir afetar o patrimônio dos sócios. Quais são esses? Basicamente, confusão patrimonial,
você não conseguir distinguir na hora que um empresário se comporta como ele, pessoa física, e como a empresa dele. Então, se você tem suas contas pagas pela empresa, frequentemente você pega dinheiro seu e vai pagar contas da empresa, pagar a folha diretamente do seu CPF, isso é um tipo de problema. E o outro é quando você utiliza a empresa para poder praticar algum ato que seja legal, basicamente fraude. Mas aí não é empresa, né? Pois é. Aí não é empresário. Exatamente. E aí faz todo sentido que o judiciário tenha condições de minimizar o efeito, até extinguir o efeito dessa distinção patrimonial. Ele não utilizou aquilo para a finalidade que se propunha à empresa. Essa lei ela é extremamente abrangente na área trabalhista, ela protege, aí incentiva, não tanto a proteção, mas um incentivo a que as pessoas tenham coragem de investir o seu dinheiro, e a responsabilidade é da empresa, e limitado aos bens da empresa e não outros bens de outras empresas ou de outras atividades empresariais. Exatamente. E a finalidade é ter mais empresas para ter mais empregos. É esta a visão ou estou equivocado? Não, é perfeitamente isso. Agora, qual a sua análise sobre essa abrangência, sobre esse tema, sobre o impacto empresarial propriamente dito, que é a tua especialidade? Eu acho que dois pontos bem importantes para o empresário, que são práticos, não dependem de regulamentação e que vão funcionar já a partir de hoje para ele, na atividade dele. O primeiro é isso, ele pode empreender com mais tranquilidade de que o patrimônio pessoal dele é diferente daquele que ele decidiu separar para poder empreender e tocar a atividade. Quem montar sua empresa agora, aqueles que já têm sua empresa montada, todos eles estão protegidos por essa garantia que a lei veio enfatizar. Agora, quem mais beneficia isso? É o startup, é o pequeno empresário, é o médio, é o grande, a multinacional? Qual a sua visão? Acho que com isso se beneficia mais o pequeno empreendedor, que era frequentemente abordado pelo judiciário, muitas vezes de maneira um pouco menos garantista, em função da eventual existência de uma dívida, né? O que a gente gosta de enfatizar é que não há um prejuízo. A ideia não é prejudicar o credor ou um trabalhador que tenha lá o seu direito de crédito. A questão é que o que acontecia antes era que, diante de um excesso de poder do judiciário, ou pelo menos numa interpretação um pouco menos conservadora do judiciário, frequentemente se atingia o patrimônio pessoal dos sócios e fazia com que várias pessoas pensassem duas vezes antes de abrir seu negócio. Agora acho que vai ter um pouco mais de conservadorismo do judiciário em conseguir ultrapassar essa barreira. Vamos agora falar da outra legislação. Existe mais algum ponto importante que você gostaria de abordar sobre a liberdade econômica? Não, a lei é bastante ampla, mas assim, acho que para o que a gente gostaria de enfatizar aqui, para o pequeno empresário, para o empreendedor, eu acho que esses pontos conseguem concentrar um pouco ali do que é mais prático na vida dele. Vamos para a lei de abuso, que é bem mais polêmico. Qual a sua avaliação da lei? O que você acha importante dessa lei que ainda não entrou em vigor? Não, essa tem um prazo de 120 dias aí de vacatio legis. 120 dias para poder entrar em vigor. Vamos só explicar o que é o vacatio, né? Da hora que ele é sancionado até a hora que ele entra em vigor. Perfeitamente, é isso? Exatamente. Por favor, agora, uns pontos importantes. Eu queria aqui focar num que é mais afeto a também a atividade empresarial. Onde nós gostaríamos de ficar. Essa lei, ela trouxe um dispositivo que obrigou o juiz, atribuiu responsabilidade ao juiz, que na tentativa de penhorar algum crédito, conseguir estabelecer penhora sobre direitos creditórios ou sobre recursos financeiros de um devedor, ele tem a responsabilidade, o judiciário tem a responsabilidade de não fazer isso de maneira exacerbada. Ele não pode exagerar na medida, na hora que ele for determinar aquele bloqueio de bens, aquele bloqueio de contas. E se ele o fizer, se houver um bloqueio exagerado, desde a parte indicando para o juiz, provando para o juiz, materializando que ali há um excesso de penhora, há um excesso de constrição de bens, o juiz ele é obrigado a fazer isso imediatamente, rever a sua posição, regularizar a situação imediatamente, sob pena de responder com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Essa legislação me parece que ainda vai sofrer, ou já está sofrendo, vários processos judiciais. Isso. A própria AMB já entrou com uma ação, me parece que em defesa dos magistrados, dizendo que isto impede a magistratura, e várias outras organizações também já recorreram ao judiciário sobre o tema.
Qual a sua avaliação disso? A lei incomoda. Na medida que você vai colocar a responsabilidade, principalmente sobre o judiciário, que é um órgão que, até dada a estatura e a respeitabilidade que se costuma ter ou que deve ter, não estava acostumado a ter. Existia até uma lei de abuso de autoridade anterior, mas era mais branda. Essa lei ela veio ser mais enfática nisso. Então, o judiciário, obviamente, não adorou a publicação dessa lei. Sob essa perspectiva específica desse artigo, o que acontece é que ele diz que há termos genéricos, termos que não estão densificados no texto da lei. E o que eles colocam é justamente esse que fala do exagero. Ele diz, olha, não tenho como definir, né? Se do outro lado que tem a possibilidade de se constranger minha liberdade, é necessário que eu tenha segurança para poder saber o que é muito ou o que é pouco. Não dá para você pegar e falar de uma coisa exacerbada. Eu não sei se exacerbada é o dobro, se é 50% a mais, se é 5 vezes a mais. E aí, em algum momento, eu posso ter sofrer um processo e ter que responder por algo que está indefinido, está impreciso. Então, esse é o principal ponto que essas associações de magistrado estão indo para o Supremo para poder colocar a inconstitucionalidade desse artigo. Enfim, eu não vou discutir aqui os detalhes disso daqui, até porque também não é tanta minha especialidade, mas ainda que isso faça algum sentido, possa fazer algum sentido, o que é prático a lei veio aqui para poder dizer tem que haver responsabilidade do judiciário na hora que ele está constrangendo direitos de um devedor, eventualmente uma empresa que está ali por conta de uma dívida de 10 mil reais, ela recebeu bloqueio em 5 contas, pegou 10 mil reais em cada, ela está com 50 mil reais bloqueado ali, e ela tem que pagar a folha, tem que pagar os impostos e está com aquilo preso. É importante que o judiciário tenha responsabilidade, sim, na hora que ele faz isso. Ele precisa ter o tempo de responder, precisa que a parte vá lá, apresente a ele, mas diante disso, é direito do cidadão, é direito da sociedade que haja o desbloqueio desses bens e ele possa prosseguir com sua atividade empresarial. Doutor Hermes de Assis, nós chegamos ao final do nosso tempo, agradecemos todo o esclarecimento e queremos deixar muito claro que no regime democrático, que é onde nós vivemos, são necessários os 3 poderes fortes, rígidos e atendendo aos anseios da sociedade, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. A legislação veio para regular que se acha o equilíbrio entre o que o legislativo fez, o que o judiciário fez, o que o executivo quer, para o bem da sociedade brasileira. E que bom que estamos regulando, normatizando e avançando nas relações. Sociedade civil, Estado e os seus 3 poderes. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!